Agora que a gente tem um bom entendimento sobre a lei da indução, nós iremos classificar a lei da indução de duas maneiras. Tem o lado que é a geração de corrente elétrica, então a corrente induzida é do nosso interesse, e também tem um lado negativo, que é quando ela aparece sem ser o nosso objetivo ou o nosso foco. Quando a gente está tratando da indução espontânea, sem o nosso interesse ou sem o nosso objetivo, a gente vai chamar as correntes geradas de correntes de Foucault. Essas correntes de Foucault, elas vão ter basicamente a gente tem só uma, que é o efeito Joule. Mas a frenagem magnética, que é o que vai acontecer aqui com esse pêndulo, é que uma parte da energia cinética do objeto em movimento, especificamente metais em movimento, no campo magnético, vai gerar uma desaceleração do objeto. No caso do pêndulo, essa pequena área metálica vai entrar no campo. Conforme ele se move pelo campo, nós temos uma variação de fluxo e, portanto, ocorrerá a indução magnética. Ocorrendo a indução magnética, a gente vai ter a formação de correntes, e essas correntes vão essas correntes vão dispersar a energia através do efeito Joule. Então, a energia cinética do pêndulo, nesse caso, vai periodicamente diminuindo até que o pêndulo para. Nesse caso, ou no caso da maioria dos casos, pode ter, no caso dos pêndulos, dessa maneira aqui, a diminuição é periódica. Mas se o pêndulo colidisse frontalmente com um ímã, a gente também teria o mesmo efeito, só que mais rápido, porque a desaceleração seria frontal. Uma das maneiras de a gente reduzir o efeito de indução é particionando ou diminuindo os caminhos que a corrente pode fazer. Uma das maneiras é criar várias valetinhas no nosso pêndulo. Isso aqui vai diminuir a perda, não elimina, ela diminui, porque esse objeto continua sendo uma superfície metálica dentro de um campo cujo fluxo magnético pode variar no tempo. Então a gente tenta reduzir. Esse problema certo. E o caso clássico é que ocorre perda pelo efeito Joule. Você gera só que nesse caso a gente está transformando energia cinética em energia térmica. Mas também acontece de você pegar correntes elétricas, e a corrente elétrica vai gerar uma indução, e essa indução vai fazer com que ocorra perda pelo efeito Joule. Então, temos o efeito Joule da corrente que você está usando, e nós temos o efeito Joule devido à corrente induzida pela corrente inicial. Então, é um pouco complexo, mas é importante falar sobre isso, confuso, porque é o motivo porque em transformadores, onde a gente precisa de um núcleo metálico para reforçar o campo magnético, o núcleo não é um bloco sólido de metal, ele é feito por camadas ou placas isoladas de ferro ou qualquer outro metal. Normalmente é ferro porque é mais barato. De ferro, que ainda continuam fortalecendo o campo magnético, mas elas têm uma área reduzida dada a direção do fluxo. Então, basicamente, o principal problema das correntes induzidas é a dissipação por efeito Joule. A frenagem magnética é um efeito um pouco mais elaborado, mas que continua sendo dissipado pelo efeito Joule, o que é muito interessante.